Sejam muito bem-vindos a bordo do jeito diferente de fazer televisão, Alex Filho com você. Agora, como todos sabem, há pelo menos 2 semanas em novo horário, no horário nobre da grade de programação da sua TV Master, a primeira e única, toda nossa. Todos os dias de segunda a sexta, a partir das 7 da noite, com a reapresentação à meia-noite. O Alex Filho com você de hoje vai direto ao assunto. Nós teremos um convidado mais que especial, uma das mais importantes lideranças políticas do Estado, que da Rainha da Borborema tem o seu nome projetado para toda a nossa Paraíba, de Cajazeiras a Cabedelo. Isso é um fato. Já colocado também como pré-candidato a prefeito em 2016 de Campina Grande e a governador do estado em 2018. E aí, se é ou não é, ele vai colocando os pontos nos is no dia a dia do debate político no estado da Paraíba. O que importa nesse momento é que ele consegue um lugar importante de destaque, dentre os 513 deputados federais, uma missão difícil, já que o número, como eu coloquei, é expressivo. E ele já consegue, dentro do seu importante e poderoso partido na República, o PMDB, um lugar ao sol absolutamente dele. Estou falando de veneziano Vital do Rego, cabeludo de Campina Grande, Vené. Microfone nas mãos, seja bem-vindo. Faz tempo que de fato, eu estava brincando nos bastidores, que você me abandonou, mas você disse que é questão de agenda e eu compreendo. Eu faço questão de dizer, primeiro agradecer o renovado convite, pedir desculpas a você e a sua produção, diga-se de passagem, última vez que eu estive no Conexão antes mesmo de assumir o mandato, se eu não estiver enganado, ou seja, há 3 meses. E aí você gentilmente, cordatamente fazia o convite para que nós pudéssemos bater esse papo e até trazer os fatos novos, uma experiência nova que nós estamos tendo, assuntos extremamente complexos que estão sendo debatidos na Câmara dos Deputados. Mas peço desculpas a você, já havia feito, e obviamente aos seus telespectadores, porque, na verdade, como eu viajo todas as segundas para Brasília e só retorno nas madrugadas das sextas, a gente terminou tendo dificuldade de desencontros. Mas, enfim, é bom reencontrá-lo, é bom reencontrar os seus telespectadores e me coloco à sua disposição para que conversemos. Olha, uma comitiva acompanha o deputado federal veneziano Vital do Rego. Podemos citar os nomes? Podemos. Alguns são pessoenses que me acompanham às visitas que faço à sua casa. É o nosso companheiro Daniel Chianca, ali está André Gondim, Rodrigo Neves. Tive a honra de poder hoje ser acompanhado pelo vereador campinense Rodolfo Rodrigues. Nós estávamos pela manhã participando de um debate promovido pela comissão especial na Câmara que trata sobre reforma política, sugestões que a Câmara Municipal Pessoense, Casa Napoleão Laureano, fará chegar às mãos dos que integram a comissão de reforma em Brasília, Márcio Paiva, enfim, e outros companheiros que me dão a alegria de vossas companhias. Um abraço a todos e sejam muito bem-vindos. Nós vamos direto a um fato polêmico. Claro que a gente vai falar sobre o seu mandato de uma maneira geral, as principais ações desde já, e é fácil perceber que você já toma gosto para valer também lá em Brasília com o seu mandato. Eu acho que isso é importante para aqueles que confiaram em você e, independente do voto, também aqueles que têm uma expectativa do seu mandato. Não é? Nós temos 12 deputados federais e, infelizmente, nem sempre os 12 nos dão tanto orgulho assim ao nos representar lá em Brasília. Como eu disse, parece que você já toma bastante gosto pelo posto e pela missão que os paraibanos lideram. Nós vamos ao lamentável episódio da última sexta-feira. Eu quero, inclusive, que na volta você possa colocar o seu papel. Você estava ali ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pelo PMDB do Rio de Janeiro, apenas para acompanhá-lo ou não, qual era a sua missão específica naquele debate. Na volta você conta para os telespectadores. E mais do que isso, infelizmente, a sua
opinião, a sua fala sobre o lamentável episódio, já que ficaríamos para a história de uma maneira positiva e o resultado foi negativo. Vamos ouvir o presidente da Câmara, basta o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nós já exibimos a matéria completa, inclusive o próprio veneziano falava com a equipe externa de jornalismo da TV Master. Nós já debatemos o caso, mas eu não posso deixar aqui de começar esse especial com o veneziano sem o tema da hora, sem o tema do dia. Lógico que se aconteceu na última sexta-feira, esse tema, lamentavelmente, vai render a semana inteira ainda. Vamos então, na tela da TV Master, assistir o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, falando e sem poupar inclusive o aliado do deputado veneziano Vital do Rego, o governador do estado, Ricardo Coutinho. Presidente da Câmara. Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo aqui é uma manifestação feita, coordenada pelo deputado do PT, Anísio Maia, que trouxe os manifestantes para cá da CUT, e a deputada Estela, do PSB, que parece que é ligado ao movimento LGBT, e simplesmente esses dois parlamentares introduziram na Assembleia os manifestantes. Inclusive a deputada Estela impediu que a polícia viesse para dar segurança requisitada pelo presidente da Assembleia. Acho muito estranho que o governador não tenha garantido a segurança de um evento político numa outra casa, demonstrando que aqui não se respeita, como Brasília se respeita, a independência dos poderes. É lamentável que o governador não tenha garantido e tenha furtado de garantir o patrimônio público. É uma omissão que o governador é responsável. E, ao mesmo tempo, o PT mostra a sua intolerância em todos os locais. O PT faz movimentações orquestradas, utilizando o seu braço sindical, que deveria, por exemplo, estar ontem na CPI, presidida pelo nosso deputado paraibano Hugo Mota, onde estava o tesoureiro do PT prestando esclarecimentos sobre corrupção na Petrobras. Esses movimentos deveriam estar lá, contestando e cobrar a apuração da corrupção, e não está tentando impedir o debate da reforma política. Então essa orquestração, feita pelo PT e feita por pessoas que são ligadas a outros movimentos, é que não pode ser aceita dentro da democracia, a baderna. Uma coisa é o diálogo, eu estou sempre aberto a qualquer diálogo, a Câmara dos Deputados está aberta ao diálogo, viemos debater reforma política, pacto federativo, foi oferecido, como é oferecido em todos os locais, que se inscrevam, que debatam e que possam falar aquilo que quiserem. Agora, quando querem vir fazer baderna, eles têm um objetivo político. O PT não vai constranger o PMDB pelo país. O PMDB não vai aceitar ser constrangido pelo PT. Nesse caso, eu deixei duas perguntas. Qual seria a sua missão se tudo tivesse dado certo? A sua opinião, já que tudo deu errado, infelizmente, sendo bem objetivo, mas tem uma terceira questão, que lhe deixo à vontade para as três, é que o presidente Eduardo Cunha foi direto ao governador do estado, Ricardo Coutinho, e o deputado é aliado politicamente do governador Ricardo Coutinho, são aliados. Como fica a sua posição? Eu sou obrigado a lhe perguntar, as pessoas têm curiosidade. Sem problema. De fato, muito constrangedor, ou seja, o tom do presidente Eduardo Cunha é o tom de uma pessoa equilibrada, moderada, mas nitidamente que se constrangeu diante de 2 horas. Eu acredito que sua equipe estava lá e viu tudo em detalhes. Durante praticamente 2 horas nós tínhamos saído de uma visita que o presidente fez questão de fazer ao Hospital Napoleão Laureano, renovando os seus compromissos ao nosso lado, ao lado da bancada parlamentares em Brasília, para ajudar a Casa Napoleão Laureano. Saiu de lá feliz com tudo aquilo que viu, no sentido do trabalho executado, da maneira como tantos profissionais fazem com amor e têm gestos humanos, não é? E quando nós nos dirigíamos para a Assembleia Legislativa, ele demonstrava exatamente esse contentamento. Para nossa surpresa, nós nos deparávamos nas galerias com alguns manifestantes que poderiam lá estar, Alex. É bom que nós aqui registremos e sempre estabeleçamos que a presença do contraditório, a presença de quem tem todo o direito de contestar, de contrariar o seu pensamento, de contrariar o meu, é mais do que salutar, é necessário para o fortalecimento, até para uma decisão final melhor. Quando você tem uma opinião única, individualizada... Você não foi contra?
Não, eu não seria contra a presença de manifestantes que poderiam, inclusive, falar, que poderiam, inclusive, dizer das suas opiniões, mas de uma maneira educada. Afinal de contas, nós estávamos sendo anfitriões da mesa diretora da Câmara, que tem feito isso em outros espaços legislativos. Essa terceira visita foi aqui na Paraíba. Começaram a fazer por São Paulo, depois Rio Grande do Sul, e escolheu, até como um gesto de reconhecimento, a presença de um paraibano na presidência da CPI, de um único paraibano na comissão especial que está tratando sobre reforma política, para também trazer ao conhecimento dos senhores aquilo que está sendo debatido na reforma para um pacto federativo que coloque estados e municípios em condições diferentes das atuais situações. Olha, se ele demonstra, o presidente Eduardo Cunha demonstra esse compromisso de poder vir expor, e aí quando você pergunta, o seu papel, veneziano, era apenas o de ser um anfitrião na condição de parlamentar paraibano? Não, eu iria expor aquilo que está sendo debatido na reforma política, como um dos seus integrantes, no caso de ser paraibano o único nela, principalmente porque o deputado Marcelo Castro, que é o relator desta discussão, não ter podido vir à Paraíba em razão de um superveniente episódio que o acometeu na sua saúde. E aí o presidente dizia, olha, veneziano, já que Marcelo não está, ninguém melhor do que você, como paraibano, de poder falar o detalhamento sobre esses primeiros 25, 30 dias, são 23 sessões já realizadas. Eu penso que foi desatencioso, deseducado, deselegante. Não é essa a imagem, inclusive na tribuna eu disse, não é essa a imagem que a Paraíba tem, junto a tantos que sabem que todos nós, paraibanos, homens e mulheres, somos hospitaleiros, somos educados, sabemos bem recepcionar. Você pode contestar a opinião do presidente Eduardo? Sim, isso é natural, é plenamente compreensível, mas você não pode desconhecer que ali está a figura institucional da Câmara dos Deputados e ali está a terceira pessoa na própria sucessão presidencial. E mais do que isso, é um gesto de educação. Ninguém chama para a sua casa alguém para que esse alguém seja agredido verbalmente, até mesmo quase, se não houvesse certas limitações, eu não duvido que isso pudesse extrapolar as vias de fato. Então, eu lamento, reconheço que toda qualquer ocasião para que você tenha a participação democrática das opiniões divergentes é plenamente compreensível, entendível e salutar, mas não nos moldes que nós vimos na última sexta-feira. A Paraíba perdeu no sentido, Alex, eu também falei isso, a sua equipe, que era um instante em que nós ouviríamos dos deputados estaduais, ouviríamos inclusive de categorias que presentes estiveram junto a nós, opiniões para um pacto federativo que coloque estados e municípios em situações muito mais favoráveis perante a União do que aquilo que nós vemos hoje. Ouvir opiniões e sugestões de agentes políticos, parlamentares ou não, sobre reforma política, ouvir de nós mesmos como estão os andamentos para que nós votemos as mudanças e uma sistematização do regramento sobre reforma política. Então, eu lamento. Eduardo até dizia, o presidente até dizia, olha, veneziano, no voo com ele estivemos eu, o deputado Efraim, o deputado Rômulo, o deputado Manuel Júnior, o deputado Benjamin, todos nós viemos a prestigiá-lo, mas também a dizer, nós queremos ser interlocutores e queremos eleger Vossa Excelência como um dos nossos parceiros nas demandas que nós vamos apresentar ao governo federal. E não há de esconder, não há de omitir, não há de diminuir a presença hoje muito importante no cenário nacional da figura de Eduardo Cunha, presidente da Casa, que tem feito um trabalho, queiram os seus oponentes ou não, um trabalho diferenciado, colocando a Casa Legislativa, que até então tinha sobre ela uma visão de quem não trabalhava, de quem não produzia, de quem engavetava projetos importantes. Eduardo tem dado um ritmo, não simplesmente para cumprir aquilo que de fato foi o seu compromisso quando das disputas eleitorais internas, mas também por saber ser um parlamentar que precisa dar uma resposta à sociedade. Então, algumas dessas matérias que estavam dormitando nas gavetas em comissões, o presidente Eduardo, conjuntamente com os demais outros membros da mesa, tem trazido ao plenário. E se você me perguntar, veneziano, e essas matérias são sempre contrárias aos interesses do governo? Não. O
presença institucional do Eduardo tem sido para colocar e pautar e votar, deliberar, independente de ser quinta, quarta ou terça, matérias que possam ser interessantes e simpáticas ao Não governo. é uma metralhadora apontada ao governo Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha? Ele não prometeu vingança porque o nome dele apareceu na Lava Jato, junto com o do Renan Calheiros, etc.? Não, absolutamente, Alex. Nós sabemos separar. Eu tenho a compreensão exata, a dimensão do presidente Eduardo. Mas eu estou falando sobre ele. Você não tem nada a ver com perfeito. Eu estou apenas respondendo essa polêmica, por aquilo. Debate nacional que eu estou colocando. Inclusive porque, desde o dia 2 de fevereiro, um dia depois dele ter assumido na condição de presidente, ele colocou o orçamento positivo. A questão da lista que veio à tona veio depois de 30 dias. Basta que você observe cronologicamente. No dia 2 de fevereiro, um dia depois da posse de todos nós e dele como presidente, certo. A primeira matéria que ele colocou foi o orçamento impositivo, que é uma matéria... Foi o primeiro tiro dele na presidente Dilma Rousseff. Não entenda dessa forma. Eu penso que foi, inclusive, importante para o Palácio do Planalto. Por que digo isso? Não apenas importante para os estados... Acho que foi bom para o Brasil. Para o país, porque muitas das vezes nós éramos inundados com comentários do tipo: o Planalto recebe apoio do Legislativo, seja Senado, seja Câmara, na troca de favores por liberações de emendas. Você ouvia isso? Sempre. Isso é extremamente constrangedor. É o poder da negociação por parte do Palácio do Planalto. Pois é, isso é extremamente constrangedor para um deputado, é extremamente constrangedor para um senador. E também para o próprio Planalto ocupante, que tinha que ficar, muitas das vezes, em meio a ter que se justificar. Nada melhor do que um orçamento impositivo que garante ao parlamentar a ajuda direcionada a estados e municípios que integrem a sua base, como também ao Planalto a dizer, olha, está liberado para o PSDB, está liberado para o PMDB, está liberado para o PT, para o Democratas. Enfim, aqui ninguém está utilizando de elementos ou instrumentos que são atentatórios ao republicanismo. Então, eu faço essas alusões. Mas ele tem batido forte no PT, na presidente Dilma, ele não tem poupado críticas. Ele faz as críticas, mas as críticas do tipo que faltou ao Planalto uma articulação que se aproximasse das duas casas, e isso não é ele apenas. Nós notamos essa dificuldade de interação, de interagir, de saber mais ouvir. Às vezes, uma boa relação política não significa necessariamente de um necessário atendimento a uma demanda feita por um parlamentar, Alex. Sim. Às vezes um parlamentar deseja de ter um contato com um representante de primeiro escalão no ministério e expor uma demanda do seu estado, expor uma demanda de um município, expor a demanda de uma categoria, por que não? Então, essa relação amistosa, tratável, próxima, faz também a diferença. E isso faltou ao governo nos últimos meses, nos últimos anos, e terminou complicando, afastando um pouco, criando uma certa resistência. O presidente Eduardo, posso lhe dizer, tem as suas diferenças com o Partido dos Trabalhadores, mas não haverá de ser, como ele sempre fez questão. Salientarei aqui uma reunião que eu tive com ele, juntamente com outros parlamentares, Sim. na própria bancada do PMDB, quando era apresentado ao presidente Eduardo as medidas provisórias de ajuste fiscal. E ele dizia, estou lhe dizendo, e não seria eu aqui a faltar com a verdade. Claro. Ele dizia da sua preocupação, da preocupação de Eduardo Cunha com o país, com vistas a um rebaixamento da sua nota. Ou seja, levar ao país, aos olhos dos investidores, aos olhos de outros países, como sendo um país que não estivesse mais a merecer os investimentos ou a presença aqui no país dos dólares, enfim, ou seja, rebaixar a nota especulativa. E ele falava sobre a necessidade de termos, nesses ajustes fiscais, a oportunidade de recompormos essa imagem. Então, o presidente tem as suas opiniões pessoais, mas não se permite, com as mesmas, confundir com as suas obrigações institucionais. Em relação ao que foi dito sobre parlamentares que possam ter insidiosamente Estela Bezerra e Anísio Maia. Olha, eu respeito demais o presidente Eduardo Cunha, mas se eu dissesse categoricamente que tive conhecimento que houve essa orquestração por orientação de qualquer parlamentar e que houve a omissão do governo do Estado, eu estaria sendo aqui, de certa forma, leviano, porque eu não tenho essa certeza. Se assim houve, é lastimável, porque o prejuízo maior foi para a Paraíba. Se assim procedeu o parlamentar,
procedeu contra os próprios interesses de quem estava ali para debater e de quem poderia ter uma oportunidade única de sugerir opiniões. E contra o governador Ricardo? Da mesma forma. O governador Ricardo, inclusive, diga-se de passagem, eu vou, inclusive, conversar com o próprio presidente amanhã, quando chegar a Brasília. Será que ele teria coragem, já estou me antecipando aqui, de refazer o texto? Sei, eu vou conversar com ele. Depois da sexta-feira, eu estava na tribuna, quando ele estava concedendo essa entrevista, não tive como me despedir dele, porque quando eu concluí a minha participação, ele já tinha ido para o aeroporto. Ele foi impedido de falar. Você imagina o constrangimento. Terrível. Vem a Paraíba, foi foi uma vergonha para o Estado. E saiu desta forma em cenário nacional. Ele foi para o Rio Grande do Norte. Então, não conversei mais com ele. Conversei com alguns companheiros, entre os quais o deputado Hugo. Conversei com o deputado Walter Alves, deputado federal do Rio Grande do Norte, perguntando como tinha sido em Natal. E ele disse, olha, veneziano, nós aqui tivemos condições de ouvir o presidente e de fazer um bom debate. Não houve o que se registrou e se verificou na Paraíba. Eu amanhã conversarei, porque na quarta-feira, antes de nós viajarmos, quinta, para a Paraíba, eu conversava ao telefone com o governador e ele dizia, olha, veneziano, eu até queria que você me colocasse ao telefone o presidente Eduardo para justificar a minha ausência. Eu estarei entregando 2 estradas, se eu não estiver enganado, no sertão. Isso antes de todo esse Antes, quarta-feira à noite, quando falávamos ao telefone. Ora, se ele disse isso, não seria prudente imaginarmos que, ao dizer que gostaria de justificar a sua ausência por compromissos com o orçamento participativo e que com 2 entregas inaugurais lá no sertão, parece-me que a Estrada de Triunfo, enfim, o governador Ricardo não teria tido esse interesse de conversar com o próprio presidente. Eu não tive condições, porque o presidente estava a presidir a sessão. Amanhã conversarei com ele, até para senti-lo, mas não acredito absolutamente que houve a omissão dolosa por parte da Polícia Militar, a mando do governo, para que não fossem tomadas providências, não eram providências, senão a de proteger a incolumidade e integridade física de todos os presentes. O Alex Filho com você em novo horário a partir de agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da noite, recebe hoje especialmente o deputado federal pelo PMDB da Paraíba, veneziano Vital Rego, que daqui a pouco diz se é ou não candidato a prefeito em 16 e a governador em 18. Agora, que você tomou gosto pelo mandato, não resta a menor dúvida. Eu antes quero passear um pouco no seu mandato, dividindo com os nossos telespectadores, para que depois a gente possa entrar em um outro tema polêmico, que é o desgaste da presidente, ou da presidenta, como ela prefere ser chamada, Dilma Rousseff, na sua segunda gestão, no seu segundo governo, principalmente, não é? Desde aí que o povo teve, traduzindo, o povo teve acesso a eleger, voltar a eleger com o voto, então, eleger com o voto o presidente da República, não se ouve falar de uma rejeição tão alta como a que a presidenta Dilma Rousseff vem vivendo, de fato. Agora, antes disso, o seu mandato, para depois nós sabermos a aplicabilidade do mandato em relação ao governo federal. A presidente Dilma Rousseff, qual tem sido o seu comportamento nesse cenário de tanta turbulência? Aliás, você chega a Brasília em um momento ainda muito mais desafiador, porque a classe política está absolutamente desgastada, não é? Emparedada. Graças a Deus você chega com um mandato novo, você chega oxigenando. Mas sofro com isso e isso me preocupa. Inclusive é a primeira oportunidade a uma televisão, a uma emissora televisiva, de mencionar isso, e mencionar com muita cautela, com muito equilíbrio, pontuando a um jovem comunicador que, antes mesmo de ser esse comunicador de excelência, é um cidadão que tem que também tratar as questões nacionais como elas devem. Olha, Alex, me preocupa porque em momentos de instabilidade, em momentos, podemos dizer, sem muito exagero, de crise político-institucional, político-ético, em momentos de uma economia fragilizada, de uma necessária retomada, de uma crise na macroeconomia, desemprego em alta, desemprego que começa a nos preocupar, percentuais inflacionários muito e principalmente em face dos reajustes que foram equivocadamente, e aí o governo há de fazer o seu meia-culpa, equivocadamente eles foram seguros para que posteriormente fossem de forma
bastante significativa liberados, tanto na questão de combustíveis como na questão da energia elétrica. Então, todas essas situações terminam por levar o cidadão menos avisado, que é preciso ter uma solução miraculosa. Aí aparece o salvador da pátria, ou aparece a solução que vai ser responsável por dar um final feliz. E não é desta forma, Alex. Eu citava agora pela manhã, quando conversávamos e debatíamos na Câmara Municipal sobre reforma política. Muitos dizem que a reforma política, que é importante, que é necessária, que é tardia, mas que vai ser votada, ela vai resolver todas as distorções. Vai ser mesmo? Ela vai ser votada. Ela vai ser votada, não há dúvidas disso. Até o final do mês de maio, início do mês de junho, ela estará em plenário. Claro que o debate vai ser prolongado, mas ela estará sendo votada. Se você me questiona, veneziano, da forma ideal como nós desejamos ou da forma possível, da forma possível. Principalmente porque nós temos um obstáculo a transpor. O que de destaque você consegue, assim, rapidamente dizer que vai acontecer na reforma política? Eu penso, vamos dizer, alguns pontos que eu noto que prioritários. Recebem, entre prioritários e aqueles que, a mim me parece, receberão com menos dificuldade de aceitação, o fim da reeleição. É uma proposta que a maior parte dos integrantes deseja, né, extinguir a reeleição, todos os mandatos para 5 anos, prefeitos, vereadores, presidente da República, Câmara, Senado, você sabe que vai aí deparar-se com o interesse dos próprios senadores, mas essa é a acolhida dessa proposta. Mas o Senado também deixa de ser 8 anos? De 8 para 5 anos. Penso que uma proposta que está recebendo uma acolhida maior é a questão da eleição geral. Aí vem um problema. Quando seria, a partir de quando essa eleição geral? Se a partir de 2018, como eu defendo, ou a partir de 2023, existem correntes e tendências diferentes. A minha é minoritária, porque eu defendo a eleição geral já a partir de 2018. Existe uma outra proposta que também ela é majoritária, a proposta que prevê o fim das coligações proporcionais. Existe uma outra que não tem essa aceitação plena, ou não, a mim me parece, que vai conseguir facilidade a conseguir 308 votos, questão do voto distrital misto, do voto distrital puro, do voto majoritário às casas legislativas, que é a ela que eu me somo como defensor. Eu sou defensor que o princípio democrático da maioria prevaleça. Nada sugere que você, como eleitor, que eu, antes de deputado eleitor, faça a escolha sobre determinado cidadão, para que esse cidadão ou cidadã possa ser a nossa representante numa casa legislativa municipal ou estadual ou em nível federal, com menos votos, outro entre. Outro seja o vencedor e o ocupante da titularidade. Estamos aí com uma série de exemplos que não precisamos, para não parecer... Sempre temos. Se você pegar em São Paulo, 2 candidaturas reuniram 2.400.000 votos. Não estou adentrando, como eu sempre costumo de ressalvar, eu não estou adentrando sobre as particularidades e os méritos de Sua Excelência, um amigo particular, deputado Celso Russomano, e do deputado Tiririca. Mas 2 nomes tiveram 2.400.000 votos e foram responsáveis os 2 por levar a Brasília outros 9 deputados. Outros 9? Outros 9 deputados. Loucura. E entre esses 9 deputados, todos com menos votos do que outros que obtiveram suficientemente votações e que, por razão das coligações proporcionais, coeficiente eleitoral, terminaram por ser beneficiados. Isso não é justo. Isso atenta ao princípio democrático da escolha que legitima aquele que tem voto. Câmara de Vereadores. 23 vagas em Campinas, 26 vagas em João Pessoa. 27 em João Pessoa, desculpe. Os 27 mais votados ocuparão. Os 23 mais votados em Campinas ocuparão. Casas com 9, com 11, com 13, enfim. 12 deputados federais na Paraíba. Os 12 mais votados. Isso é respeitar a escolha do cidadão. Mas é uma proposta que vai encontrar dificuldades, porque tem correntes que sustentam o voto... E neste caso não vai ser necessário soma, não é? Ou seja, não, uma apreensão que o próprio PMDB viveu agora, uma tensão que o PMDB viveu agora, não viveria, não né? viveria. Todos lembram que na última eleição o PMDB, com Veneziano, Manuel Júnior e Hugo Mota, estimando-se que vocês teriam acima de 100 mil, não é? Mesmo assim, poderia, com 100 mil votos, sobrar, me não lograr isso,
popular. Isso não existe. Aqui. Teve mais voto, esteve entre os 12 parlamentares, terá a sua vaga assegurada. Isso eu defendo. Defendo de uma maneira intransigente, porque é o conceito que respeita legitimidade. Não é você votar em Antônio e ver que Antônio, que teve mais votos, perde a sua cadeira por José, que teve menos votos. Mas aí vem essas questões. Financiamento público é outro tema delicado, é outro tema complexo. Você é contra? Onde eu sou a favor do financiamento misto. Se você me dissesse, e se me convencesse... Quando eu perguntei sobre isso, se você é contra, é o contrário, sobre o financiamento privado. Veja você, Alex, é importante que também se diga. Aí são as soluções que aparecem como definidora e resolutiva. O que é dito para sustentar a tese do financiamento público? Já há um financiamento público, você sabe disso. Não existe guia eleitoral que não custe aos cofres da União uma renúncia fiscal bastante considerável. Sim. Se você me convencesse, quando eu digo você, se os defensores da tese de financiamento exclusivamente público dissessem que com ele estaria definitivamente extinta a figura do Caixa 2, não tenha dúvidas que contaria com o meu apoio. Eu prefiro muito mais acreditar no financiamento misto, com critérios rígidos, com um acompanhamento de estruturas fiscalizadoras que impeçam o mau uso e as distorções, do que o fazer de conta. O que é o fazer de conta? É instituir o financiamento eminentemente público como se ele fosse o solucionador de tudo. Não é. Eu defendo a participação da pessoa física, com doações estabelecidas por lei, como hoje se dá. Defendo a presença da pessoa jurídica com limitações mais rigorosas. Pessoa jurídica, empresas que tenham qualquer relação institucional com o poder público, fora. Absolutamente não permitida estaria a sua condição de doadora. Só aquelas que não mantêm relações com o governo federal, com governos estaduais, com governos municipais, com limites percentuais e limites absolutos. E mais, o que é que eu tenho falado e apresentei como emenda? Há 10 dias antes do processo eleitoral, vamos dizer que as convenções, como proposta, inclusive, as convenções estão, ao invés de serem concluídas no dia 30 de junho até o dia 30, estender-se-ão até o dia 30 de julho, até para diminuir o período com vistas à diminuição de custos eleitorais, custos de campanha, que é outro dado importante. Então, até o dia 10 de agosto, você como candidato, eu como candidato, ou qualquer um como candidato, terá que apresentar oficialmente quem são os doadores de campanha e os seus valores respectivos. Qualquer eleitor que faça a opção de Alex Filho, que faça a opção de veneziano, sabe quem foi que ajudou Alex e qual o valor que Alex recebeu. Portanto, nenhum eleitor terá condições de dizer votei sem saber quem que ele ajudou, foi financiado por Beltrano ou por fulano. Certo. Está transparente. Já é bacana. Claro, porque a tese de quem sustenta a mudança é a de dizer, olha, tem muitos congressistas aqui, tem muitos deputados estaduais, vereadores, que são votados por empresas e que, na verdade, vão advogar os interesses das empresas. Portanto, se essa é a dúvida, coloque de maneira pública e antes do início das disputas propriamente dita, o conhecimento sobre valores e sobre os nomes dessas empresas. Importante. Essa transparência. É transparência. Então, o eleitor vota sabendo. Vota sabendo. Se ele quiser votar em Antônio e José, que recebeu a ajuda da empresa X ou Y, vota sabendo disso. O que necessariamente, Alex, fala-se muito sobre Estados Unidos da América, não é isso? E o que acontece lá? Nenhuma empresa ela é impedida de doar. Muito pelo contrário, existe o lobby institucionalizado, e nós vemos isso. Existe lá é uma profissão. Não, até profissão. Existe no Democrata, no Partido Democrático e no Partido Republicano, a oportunidade de você pedir, fazer eventos para arrecadar. E por que nós não fortalecermos os instrumentos de fiscalização? Sim. É isso que me chama a atenção. Será que somos incapazes de ter instrumentos rígidos, fortes, de acompanhamento e de fiscalização, com limites? E os limites são, pessoa jurídica não pode doar se ela tiver qualquer relação institucional com governos, né, na condição de concessionárias, na condição de permissionárias ou outras relações. Limita-se percentual de ajuda, limita-se em valores absolutos, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa particular, pessoa física, mas com um financiamento misto. É muito mais sincero, é muito menos, me desculpe, hipócrita e muito mais sincero essa
proposta. E você me perguntava como tem sido essa experiência. Nunca neguei a você, inclusive nessa mesma casa, como disse publicamente, que as minhas relações mais próximas são com o Executivo. Eu gosto do Executivo porque o Executivo permite uma resposta mais imediata, uma resposta entre o que o chefe do Executivo, seja o prefeito, o governador, o presidente, se permite fazer e o sentimento de recolhimento daquele que é beneficiado. Isso não existe no Legislativo. O processo é mais lento, o processo é mais cáustico, o processo é mais demorado, ele é mais truncado. Vou citar o caso aqui. Agora, eu fui designado, honrosamente designado, para integrar a comissão que trata tanto sobre reforma política, como o único paraibano, que trata também sobre a possível diminuição da maioridade penal. São tema mais que polêmico. Muito polêmico. Você sabe há quantos anos está naquela casa? Desde 93. Pronto. Então, e óbvio, você tem um cuidado de se informar. Desde 1993. Se em 93 já causava um certo ou uma certa preocupação, imagine passados 22 anos, 23 anos de lá para cá. Isso. Não é isso? Então, essas questões, 22 anos, 2015, essas questões travadas, o orçamento impositivo, isso foi discutido quando o seu autor, falecido senador Antônio Carlos Magalhães, propôs no Senado da República. Então, o parlamento, ele trava muitas dessas discussões, impede que tenhamos uma resposta mais rápida ao desejo da população. Reforma política, Alex, há quanto tempo você não ouve, há quanto tempo eu não ouço, há quanto tempo não se deseja? Não é o fato das ruas terem falado isso no dia 15 de março ou terem falado no ano de 2013. A realidade sobre a necessidade de uma reforma política vem de há muito tempo, mas estava engavetado. Então, eu me sinto muito mais à vontade no Executivo do que no Parlamento, sem desconhecer a sua grande importância. E por estar lá, e por ter buscado esse mandato, e por ter sido conferido esse mandato numa votação, para mim, extremamente tocante e emocionante, 178 mil votos, eu tenho que aprender, como faço todo dia, e eu tenho que tomar conhecimento sobre um mundo e um universo diferente. A experiência como legislativo, e aqui eu menciono a presença do vereador Rodolfo Rodrigues, eu fui vereador durante 8 anos. Foi uma escola. 8 anos? Eu pensei que tinha sido um mandato, foram 2? Não, 2, 96, 2000, 2004. Ah, tá. Importante. Em 2004, 2 mandatos como prefeito. Mas é natural que compreendamos a larga diferença que existe no universo de 513 parlamentares, competências para legislar muito maiores do que as prerrogativas e competências do Legislativo Municipal e até mesmo do Legislativo Estadual. Mas eu estou gostando. Não digo a você que mudei de opinião no tocante a ser mais familiarizado, a ser mais afeito ao Executivo. Estou gostando. Estou me esforçando, graças a Deus, criei em 3 meses uma relação de amizade, de confiança com a bancada do PMDB, uma bancada rejuvenescida, porque 32 novos parlamentares chegaram nesta legislatura, pessoal extremamente tratável, pessoas que querem discutir os temas da maneira como esses temas são cobrados. Enfim, tem sido uma experiência. Agora vamos estar discutindo a reforma do Código de Processo Penal, fui indicado pelo PMDB com mais outros 2 companheiros, além da produção legislativa através de PECs ou mesmo de projetos de lei. Muito bom. Alex Filho com você, especial deputado federal pelo PMDB da Paraíba, veneziano Vital do Rego, no nosso novo horário, às 7 da noite, todos os dias, de segunda a sexta, tentando sempre trazer o melhor para você, buscando em nome do jornalismo master, como hoje, tendo a honra de receber veneziano Vital do Rego. Eu vou para um recado rápido. Impeachment da presidente Dilma Rousseff e se o seu PMDB está pronto para governar o Brasil e se isso é cogitado dentre os PMDBistas, os 3 mais poderosos, o Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e os que representam o partido em cada estado, como você, por exemplo. Vem aí então o restaurante Porto Madeiro e em seguida veneziano, respondendo a tudo e a todos no Alex Filho com você. O Porto Madeiro oferece um conceito de gastronomia diferenciado. Com sua cozinha internacional, buffet de saladas, festival de massas, sugestões do chefe para 2 pessoas e agora também com festival de comida japonesa.
Além disso, o restaurante conta com ambientes diversificados como salas privativas para reuniões, salão climatizado, terraços com jardim, estacionamento, VIP Drive Service e Delivery. Porto Madeiro, Rua Antônio Carlos Araújo 60, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba. Fone 3247-1594. Delivery Porto Madeiro 3576-1594. Raíssa Importes na tela do Alex Filho com você. No dia 13 de abril é comemorado o Dia do Beijo. E a Raíssa Importes quer saber, para quem vai o seu beijo? Poste uma foto no Instagram usando a hashtag Dia do Beijo e a hashtag Raíssa Importes. A foto mais curtida ganhará um perfume Juliana Paes Glam e um perfume Antônio Bandeiras. Siga o nosso perfil no Instagram, @Raíssa Importes, e não deixe de participar. Já de volta, direto do estúdio 2 da Central Master de Produção. Vem aí na tela do nosso programa o Pontal do Cabo, mais uma grande dica gastronômica para você, restaurante Pontal do Cabo. O Pontal do Cabo é sinônimo de tradição. E já são 18 anos, satisfazendo o paladar, o bem-estar, o conforto e a sua confiança. Tradição não se faz, tradição se conquista. E é pensando em você que o Pontal do Cabo preza pela qualidade e um excelente atendimento. Acesse pontaldocabo.com.br e siga-nos nas redes sociais. Pontal do Cabo, restaurante self-service, sabor ao extremo. O mundo da diversão para você, toda a criançada com a família reunida na maior loja de brinquedos da Paraíba, agora com 2 modernas lojas para toda a família pessoense e paraibana. No Mangabeira Shopping, uma loja moderna, grande para você fazer a festa com toda a criançada, e ainda na Avenida Shopping João Pessoa, Avenida Edson Ramalho. Buba e Teco. Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco. Atenção, meninas! Passeando aqui pela Buba e Teco Brinquedos do Mangabeira Shopping. Olha só o que eu encontrei. Uma coleção completa de bebezinhos. Cada um mais lindo que o outro. Cada um esperando por você. Passa aqui na Buba e Teco Brinquedos do Mangabeira Shopping. Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco. Só para fechar, e veneziano Vital do Rego fala também sobre a terceirização. Em Brasília é o tema do momento. Aliás, muitas manifestações também em relação ao projeto que começa agora a ser destravado, me parece. E aí, a popularidade do governo Dilma Rousseff e o seu papel enquanto parlamentar. E o PMDB, como se posiciona de fato, já que dizem que o PMDB... Aliás, como sempre me parece, foi em Brasília dividido, agora também estaria, quem sabe, ainda mais dividido no pró-Dilma e o PMDB contra Dilma. Se o impeachment acontecesse, como alguns querem, mas me parece não há ambiente sequer jurídico, o PMDB assumiria o país. Também dizem que não, né? Porque aí se faz necessário 2 anos de governo, senão teria que haver novas eleições. No caso do Collor, ele já governava há 2 anos, por isso que o Itamar Franco assumiu, se não me falhe a memória. E aí, o afastamento da presidente para investigar é que daria ao PMDB, o afastamento do cargo para investigar as denúncias, é que daria ao PMDB a possibilidade de governar em um acordo de governabilidade com o PSDB. Muita coisa, né, que se fala no Brasil. Em seguida, veneziano
traz a sua opinião sobre todos esses polêmicos temas e se é candidato a prefeito de Campina Grande em 16 e em 18 a governador da Paraíba. Para fechar, o Cassino da Lagoa como mais uma super dica gourmet para você. Bem-vindos ao Cassino da Lagoa, conhecido como o Cassino dos Advogados, Políticos e Empresários. No coração da cidade, um restaurante com ambiente climatizado, cozinha regional, nacional e internacional. Carta de vinhos com os principais rótulos do Brasil e do mundo. Pratos preparados na hora com a qualidade que se tornou tradição há 45 anos. Aberto também para a realização de aniversários, casamentos e confraternizações, funcionando de domingo a sexta a partir das 11 horas da manhã. Cassino da Lagoa, sabor, requinte e tradição no coração da cidade. Parque Solon de Lucena, 3221-4275. Já de volta e agora em câmera aberta, direto do estúdio 2 da Central Master de Produção, o Alex Filho com você recebe com muita honra o deputado federal veneziano Vital do Rego, pelo PMDB. Sua relação com José Maranhão, como vai? Mal, inalterada. Inclusive, aqui desejoso de que ele tenha completa recuperação. Ele fez uma pequena cirurgia de catarata. Semana passada ele teve uma indisposição até com uma bursite. Não o encontrei, mas falei com ele ao telefone, da mesma forma, inalterado, né? Alguns criticando o começo do mandato do senador, dizendo que ele não consegue um destaque em Brasília, mas me parece que pelo menos o cargo que ele recebeu claro, é uma demonstração muito forte. Claro, ele vai estar presidindo, está presidindo efetivamente a CCJ no Senado. Mais importante comissão. Que é a mais importante comissão, esteve inclusive até pouco tempo sendo conduzida pelo senador Vital do Rego Filho, antes de alçar a condição de ministro do TCU. Nós estamos há efetivamente 2 meses, porque o mês de fevereiro ele foi entre alguns poucos dias de efetiva atividade parlamentar, nós tivemos o período de Momo, enfim. E o governador Maranhão, assumindo a CCJ, demonstra o quão ele é respeitado e o quão os partidos entenderam a sugestão feita pelo PMDB ao seu nome como apropriada e adequada. Então, estamos começando esse trabalho. Seu posicionamento em relação à terceirização? Sobre a terceirização é muito bom. Até te agradeço, porque entre temas, e nós falávamos sobre tempo, que muitas matérias terminam a dormitar em gavetas, um desses temas foi a terceirização. Eu sou contra a terceirização no quesito de estender as atividades fim. E digo isso com uma preocupação muito clara. No momento em que você faz de forma, eu não diria licenciosa, mas de forma muito aberta e permissiva, vejo, identifico, posso até estar errado, mas vejo e identifico um prejuízo sobre o trabalhador. As relações passarão a ser relações rápidas, haverá, ao meu entender, um rodízio, uma rotatividade daqueles que integram uma relação com a prestadora de serviço, no caso, na condição de terceirizado, entre outras questões que poderíamos levantar aqui. O desconhecimento sobre as obrigações trabalhistas. Enfim, a minha posição, quando eu votei favoravelmente ao texto base, e aí algumas pessoas me perguntavam, outras até me criticavam, outras até injustamente faziam menções nada razoáveis, e eu quis explicar, o processo legislativo requer o entendimento, eu mesmo não tenho ainda esse detalhamento, quanto mais quem não tem a obrigação de entender o que é um texto base de uma emenda de destaque. Quarta-feira, o que foi votado na Câmara foi o texto base. E nele, Alex, existem pontos que merecem o nosso reconhecimento. Tipo, para citar 2 exemplos aqui. No texto original, até mesmo para a administração pública direta, autarquias e fundações, havia a previsão de você terceirizar o serviço. Veja que perigo nós corríamos. E o texto votado, o texto base, excluiu essa possibilidade. Um outro ponto que foi melhorado através de emenda foi exatamente aquele que obriga a contratante solidariamente as obrigações para com o terceirizado. Antes, essa obrigação era apenas da
prestadora de serviço, no caso de quem contrata o terceirizado. Isso foi modificado e isso significou um avanço ou melhoria. Agora, no ponto em que você permite que a terceirização ela seja feita tanto para atividade meio, como é hoje, como também para atividade fim, eu me posiciono contrariamente. Tanto é que amanhã, quando nós estaremos votando as emendas de destaque, o meu posicionamento e o meu voto vai ser favorável a essa emenda que retira do texto base essa permissividade extensiva, que, ao meu entender, ela é prejudicial, ela é perniciosa às relações de trabalho. Eu agradeço muito a você, porque é mais uma oportunidade que eu tenho para exatamente pontuar o meu ponto de vista em relação a esse tema, que é complexo. Sim. Ninguém discute aqui, ninguém desconhece que o Brasil precisa garantir às suas empresas a competitividade. Você é um empresário, sabe disso. Mas não significa a necessidade de garantir a competitividade, diminuir os custos trabalhistas, que o governo deveria fazer a sua parte, diminuindo essa carga trabalhista sobre as próprias empresas. São altíssimos os custos trabalhistas, e o governo poderia diminuir isso substancialmente. Ninguém desconhece essa realidade para que nós tenhamos como garantia máxima uma condição de competitividade, mas jamais a um preço altíssimo sobre a classe trabalhadora. Não é exagero, Alex, quando se diz que essa terceirização sem limites pode gerar, vamos aqui citar um caso hipotético, o bancário, hoje, ele pode muito bem ser substituído para que no seu lugar venha a estar um ocupante terceirizado. E a rotatividade e o rodízio se dará. O enfraquecimento da categoria ou das categorias será iminente. Estou nem falando sobre as questões de sindicalização, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é uma outra. E por essa razão, o meu posicionamento na emenda de destaque amanhã, que vai limitar, não sei se vai ser aprovada, até tenho as minhas dúvidas, limitar a apenas a atividade meio, é assim que eu vou estar a defender. Ok, então, governo Dilma Rousseff, baixa popularidade, possibilidade de impeachment, manifestações nas ruas, e o PMDB, qual o posicionamento e o seu específico? Olha, o PMDB não trata sobre a possibilidade de um afastamento da presidenta, porque, acertadamente, de forma conhecedora, como você bem explicita, não há nenhuma relação entre esses episódios desastrosos, entre esses episódios que maculam e muito perante a opinião pública, até mesmo não apenas a nossa, mas também aos olhos de fora, esses lastimáveis fatos de corrupção que nós estamos verificando na apuração pela Operação Lava Jato. Não há nenhum liame que sequer, porventura, desejoso por parte dos opositores à presidenta Dilma, tenha. Então, não há de se falar no afastamento. O PMDB é pela governabilidade, Alex. O PMDB entende que houve erros na condução do governo federal, da presidenta Dilma, do seu partido, no tocante a situações como aquela que eu te falava sobre conter, reter a possibilidade dos reajustes, ao invés de fazê-lo de uma forma abrupta, como a que nós estamos observando. Existia, necessariamente, deveria ter existido a compreensão sobre o mercado internacional, onde as commodities caíram nos seus valores, onde há uma crise no próprio valor do barril de petróleo, e situações que terminaram por incidir na economia e fragilizar a economia brasileira neste ano. Até mesmo as desonerações. O Brasil viu-se durante um período mais longo do que se permitia desonerar no IPI. Isso significou o quê? Isso significou um déficit fiscal grande, tanto é que houve a mudança até dos patamares e dos parâmetros em 2014, exigindo agora pelo menos 1,2 pontos percentuais para o seu superávit primário. Mas o governo não pode deixar de ter a nossa colaboração política, porque muito pior é você chegar a um estágio de instabilidade completa. Se você se permite que o Brasil mergulhe num grau de instabilidade, aparecerão os salvadores da pátria, e não muito longe de nós, apareceram alguns salvadores da pátria. Ora, nas duas manifestações, não tanto nesta de domingo, mas na primeira, ao invés de você ter 30, 40 cartazes pedindo a volta da ditadura e do regime militar, a instabilidade propiciará que nas próximas manifestações estejam 100, 200 cartazes. Por quê? Porque é o descrédito generalizado.
falava com você a respeito de também purgar na condição de agente político. Hoje, a classe política ela está emparedada. Ela está emparedada. A execração pública que recai sobre a imagem do político é total, Alex. E isso é muito arriscado, porque é levar a opinião pública a desacreditar, não é no político, mas é desacreditar no princípio de representatividade. Se eu não acredito genericamente no político, eu desacredito no poder de representatividade que esse político tem, ou não. Verdade. Eu vou ter que fazer uma outra escolha. E qual é essa outra escolha? Se você não deseja ter mais o político como seu representante, o que é que você deseja? A não ser que fizéssemos e pudéssemos ter num país de 200 milhões de habitantes a representação direta. Isso é humanamente impossível. Então, eu vejo com muito equilíbrio. Primeiro, vejo que deveríamos ter cuidado sobre essas execrações. Existe, inclusive, uma figura agora onde algumas instituições, para autoafirmarem-se, você já notou? Estão se valendo de outras instituições. Olha, perante a opinião pública, eu preciso me autoafirmar. Aí pega você de bode expiatório e faz a sua autoafirmação. Pode observar isso. E isso é muito perigoso. Então, eu defendo, como integrante do PMDB, e o PMDB tem feito isso, é a governabilidade. Mas não é a governabilidade desconhecendo as diferenças que nós temos na condução política. Não é uma submissão. Tanto é que Você faz parte do PMDB aliado ou oposicionista à presidente Dilma Rousseff? eu sou aliado à presidenta Dilma, eu sou aliado ao governo, eu sou aliado à governabilidade do país. Eu desejo colaborar para que nós recomponhamos essa situação de descrédito que aí está. Porque não identifico na presidenta, com muita franqueza, dolo nas suas ações. Sim. Esses níveis que você menciona são só comparados aos níveis que Fernando Henrique, também no seu segundo mandato, de 13 pontos percentuais entre ótimo e bom. Outro não houve. Então, são críticas às situações... Ela já chegou a 10%, me parece, em uma pesquisa agora. Agora ela Voltou até a se 13, a manteve, última, 13. Então, são níveis bastante delicados. E para que um processo de recomposição se tenha, requer de nós, amadurecidos, equilibrados, o nosso compromisso. Isso não é perda da posição oposicionista, não, Alex, mas é a necessidade de entender que precisam ser expostas aqueles erros maléficos, aqueles erros que chamam a nossa atenção, como é o caso da corrupção desenfreada e que aconteceu na Petrobras, daquilo que é a necessidade de você governar o país. Essa é a minha compreensão e a compreensão do PMDB, sem perdas das suas posições. Acho que o papel do presidente Michel Temer, como coordenador, como articulador, vai ajudar. Não sei até que ponto isso permitirá rapidamente, não acredito, mas que a médio prazo possamos ter um nível melhor, dificilmente em níveis que ela própria obteve, porque o grau de insatisfação e as situações que terminaram se tornando rotineiras aplacaram muito a figura e a imagem do governo. Sabe qual é o grande problema que a presidenta Dilma também passa? É porque quando o presidente Lula teve que enfrentar o escândalo do Mensalão, em 2005, o presidente Lula não vivia a fragilidade econômica do país. Isso. Quando você tem os dois políticos... Está tudo errado, está tudo dando errado. Quando você tem duas situações delicadas, para que você saia das cordas, para que você recupere o fôlego, tome o oxigênio e comece a colocar a máquina para andar, é muito mais difícil. Lula não tinha crise política. Mexendo no bolso da população, tudo subindo, desemprego aumentando, as obras paradas, o governo não anda natural, e corrupção desenfreada. Investimentos limitadíssimos. Até me corrigindo, Lula tinha uma crise política pelo Mensalão, mas Lula e o período de governo de Lula, em 2005, vivia um momento áureo de estabilidade, céu de brigadeiro na economia, nas relações internacionais, balança comercial favorável, porque as commodities, os valores lá em cima. A presidenta Dilma vive uma crise econômica, uma fragilidade que a economia passa, e uma grande crise política que agora, que a mim me parece, tomara pode alcançar um nível de administrabilidade. E ainda briga com os grandões, né? Agora o aperto de mão dela com o presidente Barack Obama já desperta um pouco de esperança, porque o Brasil precisa ter a sua confiança retomada aí, com nível de confiabilidade na política macroeconômica internacional. 3 minutos finais. Vitalzinho está bem no Tribunal de Contas da União? Não vou omitir. Você é um processo, eu costumo dizer, ele está se desintoxicando. Está se desintoxicando. E não é para menos. Vitalzinho tinha
uma facilidade. Vitalzinho alcançou, graças aos seus merecimentos. Não digo isso, sempre faço essa menção e ressalva na condição de irmão. O trabalho que Vitalzinho fez como parlamentar federal, como deputado, mas principalmente nesses 4 anos que teve a honra de representar-nos, foi digno, seja até mesmo por parte dos seus opositores, de uma referência elogiosa, Alex. Verdade. A pessoa que sempre se tem... deu muito bem com o legislativo, com a política. Foi Destacou. um grande articulador, foi responsável de grandes matérias, entre as quais a redistribuição dos royalties, o Plano Nacional de Educação. Ele foi autor de diversos projetos, relatou agora o Código de Processo Civil, sancionado pela presidenta, esteve em mais de 10 comissões. Enfim, Vitalzinho, pela sua própria índole, pela sua própria formação, pelo seu próprio estilo, ele se afinava muito ao parlamento. No momento em que ele ascende no reconhecimento e no louvor ao seu trabalho, a condição de ministro como integrante do Tribunal de Contas, é mais burocrático. Você sabe que aquela irrequietude dele termina sendo aplacada por uma realidade que no tribunal se vê diferentemente do parlamento. Mas eu acredito que nesses próximos dias, nesses próximos meses, ele vai estar plenamente ambientado. Ele está passando por um processo de desintoxicação. Mas foi louvável o reconhecimento que os seus pares tiveram em relação ao seu trabalho como parlamentar. Minuto final do programa, minuto final do Alex Filho com você. Quando você vai assumir a sua candidatura a prefeito de Campina Grande? Não, é aquilo que eu digo. Eu posso me repetir inúmeras vezes, mas você não vai se convencer. Daqui a 1 ano e 3 meses. Quem sabe você lá se convence quando eu não for. Amigo e irmão, e os telespectadores, até mesmo os companheiros de Campina Grande, eu não tenho essa pretensão, Alex. Se você disser, veneziano, se chegar ao último momento e as oposições não identificarem uma candidatura que possa competitivamente disputar em nome das oposições... Você vai deixar a oposição morrer? Não, é isso que eu estou dizendo a você. Mas até lá eu vou lutar para identificar esse nome. E nós temos nomes que precisam ser vistos pela opinião pública campinense, principalmente nessa apática, para não dizer outro adjetivo, administração local, que de inovação... Quando você foi candidato, só para a gente montar um quebra-cabeça, quando você foi candidato, você aparecia pequeno nas pesquisas no início, não é verdade? 3%. Ok. Então, digamos que agora, se uma pesquisa para prefeito de Campina Grande for feita e nomes do seu grupo político aparecessem com os mesmos 3 pontos percentuais que você acabou de citar, nós poderíamos acreditar na viabilidade desse nome, já que você é um exemplo real. Ok. Mas uma pergunta, lá atrás, quando você foi candidato, você era um nome ou o nome de um grupo político grande? Porque aí você não pode negar a sua liderança política em Campina Grande. Você é o grande líder da oposição ou das oposições ao grupo do senador Cássio Cunha Lima, ao grupo do prefeito Romero Rodrigues, do deputado Rômulo Gouveia. Você é o líder isolado desse grupo. Você fazia parte... Porque aí a gente está falando, então, de um outro grupo, de uma outra situação. Se você não fazia parte de um grupo já liderado por alguém, se você era uma nova liderança, então nós estamos falando de 2 coisas diferentes. Alguém surgiu, veneziano surgiu em 2004, isolado como uma novidade absoluta, oxigenando o cenário político da Rainha da Borborema. Nós não estamos falando disso agora. Alguém virá no seu guarda-chuva. E aí, como é que fica essa situação? Por isso que eu acredito que... Não pode aparecer ninguém com 3%, tem que aparecer com 30%, 40%, 20%, não sei. Não vamos conseguir. Até em razão, Alex, você há de entender que a minha presença, sempre sendo uma presença que me honra, sendo lembrada, é difícil para mim, é difícil para a própria oposição, porque até essa lembrança ao meu nome termina o quê? Limitando o surgimento e o crescimento de uma outra opção, correto? Certo. Porque, natural, eu fui prefeito durante 8 anos. Nós tivemos 63 mil votos, arredondando, em Campina Grande. Nós temos agora, no exercício do mandato, uma relação política. Para que Alex Filho, hipoteticamente, apareça como opção a esse nome, Alex Filho vai ter essa dificuldade de surgir. Mas eu preciso ajudar a quem tenha essa representatividade. E nomes existem. Essas pessoas precisam ser vistas, acreditadas como viáveis. O grande passo
vamos dizer, o grande limitador, a grande barreira nossa em Campina Grande, nas oposições, é mostrar à opinião pública que não sou eu apenas, na condição de ex-prefeito, na condição de gostar de fazer e manter as relações, a única candidatura viável. Se você disser, isso é difícil, tem sido difícil, mas eu vou lutar por isso. Nós temos opções dentro do PMDB, nós temos opções fora do PMDB. O mais importante nós conquistamos, que foi fortalecer as oposições com o PSB, com o Democratas, e cabe a mim estimular a esses nomes. Agora, não estou fugindo à pergunta. Se você me diz, és candidato agora? Não. Serás, se tiveres um nome a apoiar para prefeito competitivo e assaz em condições de vencer, para voltar a Campina Grande a ter novas expectativas, haverei de estar ajudando. Se de última hora, e se não mais obtendo esse resultado, se disser assim, Vereziano, não há condições, não criamos uma alternativa, não temos uma opção que competitivamente, comprovadamente, em números e em outras projeções, possa vencer essas eleições. Aí você disputa. Eu vou, não estou negando não estou fazendo o jogo certo. De cenas, estou dizendo a mais pura verdade. Nós vamos lutar para que outra opção se tenha, porque eu acho que é possível que nós nos preservemos fazendo um bom mandato para Campina, um bom mandato para Paraíba, e aí já na segunda pergunta, tens ainda interesse, tens ainda esperança de poder efetivamente ser candidato ao governo do Estado? Tenho. Então você trabalha com 2018. Trabalho com 2018. Você hoje já é o candidato, por exemplo, você não precisa dessa senha, mas é uma pergunta política razoável. Seria feita em qualquer estado da federação, em qualquer lugar do planeta. O governador é candidato a senador, naturalmente. Então ele vai apoiar alguém. Você é aliado político dele. Você hoje já é naturalmente o candidato a governador do governador Ricardo? Não, de modo algum. Eu nem diria isso. Só do PMDB? Nem do PMDB. Porque do PMDB eu tinha melhores condições e lamento porque o PMDB perdeu uma grande oportunidade, não por ser o meu nome, não por ser o nome de Vitalzinho, mas perderam uma oportunidade porque abandonou a causa e o projeto de candidatura própria. Quem tinha 58 prefeitos poderia estar muito bem disputando, não eu, mas uma candidatura do PMDB, ao invés de você ver as dissensões e os abandonos que são... Mas o PMDB só perde, né? Só perde desde 2002, tá com PhD em perder, não sabe ganhar a eleição. O PMDB ajudou a eleição do governador Ricardo. Houve 2 eleições, você há de convir, que por eles... O PMDB não ajuda a si próprio. O PMDB não tem se ajudado. Não mergulhou na sua candidatura agora? Não mergulhei nem na minha, nem na candidatura de Vitalzinho. O PMDB teve um papel razoavelmente importante. Mas você já partia com 12 pontos. Nós saímos com 14 pontos. 14 pontos. Você se lembra que a última pesquisa feita pela... não sei se foi publicada pela Master... PMDB não gosta do PMDB. 6 Sigma, no mês de junho, Sim. publicava 14 pontos percentuais ao nosso nome. Quando nós deixamos por razões conhecidas e outras não tão conhecidas, nós deixamos, eu senti, mas fiquei muito bem resolvido, porque vi que não dava para forçar a barra e não haveria de ser eu a impor a vontade não desejada pelos meus outros companheiros. PMDB briga com o próprio PMDB, não é novidade. Falando em PMDB, você como candidato natural a governador em 2018, não já sabemos. tem que opinar sobre a eleição em Campina e em João Pessoa. Em João Pessoa, o deputado Manuel Júnior e o senador Maranhão, acho que todo mundo do PMDB, todos os grandes do PMDB, já afirmaram que o partido terá candidato próprio a prefeito de João Pessoa, contra o prefeito Cartacho, contra o projeto de reeleição do prefeito Luciano Cartacho. Hoje, o prefeito Luciano Cartacho respondeu, não deixou sem resposta não. Uma resposta tranquila, mas bem objetiva. Disse que o PMDB nunca foi aliado dele, apenas conta com o apoio dos vereadores na sua base de sustentação. Mas ele sabe que o PMDB nunca foi aliado. Então, vocês estarão em palanques opostos, isso já está definido aqui em João Pessoa, é assim? Não, Alex, primeiro eu não me sinto autorizado a falar pelo PMDB da capital, eu apenas sou um integrante, até me sinto lisonjeado de ser lembrado, mesmo nas intervenções em entrevistas, a falar acerca de uma matéria que será debatida por quem tem competência final de decidir. O que eu posso dizer é que é natural
para um partido grande, para um partido que tem expressões políticas, de postular a disputa à capital, à prefeitura da capital. Se nós não tivéssemos um histórico e se nós não tivéssemos nomes suficientemente competitivos, eu não haveria de incursionar sugerindo desta forma. Vejo que nós temos 2 bons nomes, indiscutivelmente o nome do deputado Gervásio Filho, indiscutivelmente o nome do deputado Manuel Júnior, são 2 opções que podem ser trabalhadas pelo PMDB. Isso não é absolutamente um ato de provocação ao prefeito ou a quem quer que seja. É como o PT lançar candidatura em Campina Grande ou em qualquer parte. A aliança com o PT, se o meu querido companheiro prefeito, Luciano Cartacho, não entende que foi importante no segundo turno o apoio do PMDB, se de uma ou de outra maneira nós não ajudamos, isso é uma opinião do prefeito Luciano Cartacho. Eu vejo as posições dos companheiros vereadores defendendo a sua administração e pode ser que mais à frente o PMDB da capital não tenha interesse e faça a sua aliança. Eu não posso responder. Mas a aliança vai ser com o PSB do governador? Não, absolutamente. A nossa pretensão, a nossa postulação, falando por aqueles que eu tenho ouvido a externar essas opiniões, é a de buscar condições de criar competitividade à candidatura na capital. Se nós não criarmos Mas você essa se opõe a uma candidatura, por exemplo, de Estela Bezerra, de João Azevedo? Não, de modo algum é legítimo que o governador e os seus companheiros também possam postular. Pode ser que o governador renove o apoio à reeleição do prefeito Luciano Cartacho, mas, em tese, tanto o PT, mais ainda o PT, tem condições de postular a sua renovação, porque está no poder, como o Partido Socialista Brasileiro, como o PMDB. Por que não imaginar uma grande aliança entre os 3 partidos em torno do nome do prefeito Luciano Cartacho? Se isso não acontecer, nós não podemos entender isso como um ato de guerra, como um ato de indisposição, ou como um ato de... Não, não é isso. São partidos grandes, são partidos que têm nomes. Você citou 2 nomes na agremiação do socialismo brasileiro, eu citei 2 nomes dentro do PMDB. Por que não imaginar isso? Eu não cito o nome do governador Maranhão, porque ele claramente disse não ter mais interesse. O interesse dele é de fazer um grande mandato, como haverá de fazer como senador da República. Em câmera aberta, esteve conosco no Alex Filho com você, especial em novo horário, agora todos os dias, às 7 da noite, nós temos um encontro mais do que marcado aqui na primeira e única toda nossa, sua TV Master. Em câmera aberta, esteve conosco o deputado federal, maestro veneziano Vitaldo Rego. Obrigado, parabéns sempre, seja sempre bem-vindo ao Alex Filho com você e a nossa TV Master. Obrigado, querido. Um grande abraço. Boa noite. Carinhoso, Ana Cláudia, transmitirei a todos. Muito grato. Obrigado a todos. Fique ao meu lado. Estamos indo embora, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, com gente que brilha e acontece para todo o estado, assim como o veneziano Vitaldo Rego e você, que juntos estiveram a bordo do jeito diferente de fazer televisão. Alex Filho, com você. Deus abençoe você. Deus abençoe a Paraíba. Tchau.